Olá, estamos de volta aqui mais um dia, mais uma semana com o assunto do coração. Hoje nós vamos tratar um assunto bem pertinente para os dias de hoje, para os tempos de hoje, porque nós vivemos, que fala sobre fé. Então, entender o que é fé, de onde provém fé, como que nós podemos entender e aplicar esse contexto de fé para os dias de hoje, para as nossas vidas, ok? Então, mais uma semana que nós vamos aqui dentro do assunto do coração e vamos já iniciar. Eu me chamo Leonardo Salles, seja bem-vindo ao assunto do coração. Bom, então vamos direto ao assunto. Nós vamos pegar como base o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 5, para podermos trabalhar essa ideia de fé, como nós falamos na introdução, né? E trabalhar talvez alguns outros textos bíblicos para poder pautar, balizar bem o que nós queremos aqui, ok? Então, vamos ler Atos 1, versículo 3, que diz assim: Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias falando acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês, pois João batizou com água, mas dentro em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Deus e Pai, nós pedimos a Ti, nós clamamos a Ti, pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas, pelo Teu cuidado com a Tua palavra, para que possamos ser ministrados. Vem sobre nós, pois abrimos o nosso coração, liberamos a nossa mente para que Tu faça morada, para que Tu crie em nós aquilo que precisamos através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, estamos vendo aqui o livro de Atos dos Apóstolos. Esse é um momento logo após a crucificação de Cristo. E logo após a crucificação de Cristo, há um burburinho, uma agitação naquela cidade. Há uma agitação por causa da mensagem do Evangelho, por causa da mensagem que Jesus Cristo pregou e como ele mexeu em todo aquele conceito da sociedade, em todo o conceito religioso, um conceito que mexe dentro da política religiosa também. E agora quem ficou ali são os discípulos. E se nós pensarmos aos olhos dos discípulos, nós temos que entender o seguinte: é como que o sonho desses homens tivesse sido terminado ali na cruz do Calvário, né? Então, você tem um Pedro que é um pescador, você tem um Mateus que é um cobrador de impostos que não é bem visto pela sociedade, você tem vários outros discípulos com todas as suas características e a sua forma de viver, e de repente Jesus entra na vida dessas pessoas, transforma a vida dessas pessoas, tira a pessoa da sua forma de viver básica para viver uma outra realidade. E na cabeça delas, no entender delas, Jesus, o Messias, é aquele que vem para dar vitória, aquele que vem para mudar todas as coisas, para fazer uma transformação gigantesca, enorme. Talvez estivessem pensando que Jesus, a vinda de Jesus, assim como todas as outras pessoas da sociedade, pensava que a vinda de Jesus seria para desafiar o Império Romano, vencer a tirania do Império Romano e fazer com que os judeus fossem livres. Mas Jesus não veio fazer isso. Jesus veio pregar as boas novas, que era o reino de Deus, que não estava dizendo simplesmente o reino dos homens, né? Então, agora esses discípulos estão perdidos. Jesus morreu, a sua esperança morreu na cruz do Calvário. Eles viram a esperança, eles viram aquele que pregou e que falou e que ministrou de forma tão profunda morrer na cruz do Calvário. Então eles já estão pensando agora começar a pensar a voltar à sua antiga vida, talvez voltar a pescar, talvez voltar aos impostos, talvez voltar a tantas outras áreas de prática da sua vida, e eles estavam querendo voltar para as suas práticas de vida, né? E o interessante é que há um início de uma guerra fria acontecendo, um medo ali pairando sobre o ar, e esses discípulos estão trancados dentro de casa. Eles estão trancados a portas com chaves ali,
porque eles não sabem o que pode acontecer com eles. Eles não sabem se os líderes religiosos podem também dar cabo da vida deles para que a doutrina que Cristo estava falando, a mensagem que Cristo estava falando, não se perpetuasse através desses homens. Então, e agora? O que fazer? Como enfrentar? Como agir dentro dessa condição de insegurança e instabilidade que esses discípulos estão vivendo agora? Como dar continuidade à ministração do Evangelho se não há mais coragem, se não há mais no que acreditar? O que nós vamos acreditar? Em que nós vamos acreditar, né? Ou seja, os discípulos estão dizendo, em que nós vamos acreditar? Então, o que acontece é que depois desse sofrimento, Jesus apresenta-se a eles e dá-lhes provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Então Jesus volta, ressuscita, volta a esses discípulos e apresenta-lhes provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Ou seja, de que tudo aquilo que ele havia falado, de tudo aquilo que ele havia ministrado ao coração deles era verdade. De tudo aquilo que eles haviam ouvido o próprio Jesus falar estava acontecendo, era verdade. Ou seja, o depositar a confiança naquilo que Jesus havia falado não era uma falácia, não era uma mentira, não havia escorrido por água abaixo, mas pelo contrário, era uma verdade. Então, Jesus apresentou-se em um período de 40 dias e falando novamente acerca do reino de Deus. Para quê? Para que mude a condição desses homens, para que mude a mente e o coração desses homens, para que faça com que esses homens não simplesmente acreditem, mas tenham fé. E há uma diferença muito grande em acreditar e fé. Nós vamos falar sobre isso já já. E onde que eles pedem? Onde que Jesus fala com eles? Jesus fala... no versículo 4 diz, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém. O interessante é que Jerusalém é o foco dessa guerra fria que está acontecendo. É exatamente o lugar onde esses discípulos não queriam estar e queriam se dispersar para que não pudessem ser encontrados e serem perseguidos ou serem caçados. Mas Jesus fala, permaneçam aí. Permaneçam onde você está. Por quê? Porque João batizou vocês com água, mas em breve vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vai vir aquele que vai lhe batizar e vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus. Então, o que era necessário acontecer? Era necessário agora acontecer uma transformação na mente desses homens. Era necessário acontecer uma mudança radical da forma como eles enxergavam o Evangelho e o Reino de Deus. O que Jesus estava fazendo com esses homens era gerando fé no coração deles e não simplesmente acreditar. Por quê? Porque acreditar, ele não está em nada ligado com o ter fé. Acreditar é dar crédito a alguém ou a alguma coisa. Acreditar significa isso. E fé é um fundamento da vida cristã. Entendeu? Nós vamos ver aqui, quer ver? Em Hebreus, deixei já marcadinho aqui, Hebreus capítulo 11, no versículo 6, diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem ele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível. Fé é um elemento importante. Não é um elemento importante. Fé não é um elemento necessário. Fé é imprescindível para que possamos agradar a Deus. Ok? Fé, eu escrevi, fé não é simplesmente acreditar em Deus, pois acreditar é colocar crédito em e darmos crédito. Fé não é credibilizar Deus. Fé não é simplesmente, não é acreditar em Deus, porque acreditar é dar crédito, é credibilizar Deus. É nós credibilizarmos a Deus. E eu botei, fé não é aquilo que nós projetamos para Deus conforme a necessidade que nós temos dele. Entende isso? Fé não é isso. Fé é entendermos que é o encurtar não simplesmente a distância, mas a semelhança. Acreditar é dar crédito a alguém, projetando em alguém
que esse alguém ou que essa coisa possa suprir as minhas necessidades daquilo que eu confio, ou que eu espero. Então, quando eu digo que eu acredito em Deus, eu estou dando crédito a Deus para que Ele possa, então, fazer na minha vida aquilo que eu estou precisando. Acreditar encurta a distância com relação a Deus. Eu acredito que Deus pode fazer isso por mim. Fé encurta a minha semelhança com relação a Deus. Porque quando eu sustento a minha vida cristã em acreditar em Deus, então eu estou sustentando a minha vida cristã em saber que quanto mais eu fizer para Deus, mais Ele devolve para mim. E é isso que a gente pensa, é isso que a igreja pensa muitas vezes. Nós pensamos que pelo muito orar, Deus vai fazer mais. Se eu orar agora, entrar no meu quarto, fechar a porta e orar, Deus me ouve de uma forma. Mas se eu passar ali dentro do meu quarto 5, 6 horas intensamente, diretamente, ou seja, direto a oração, Deus vai me ouvir mais. E não é. Porque a diferença é a qualidade do que nós estamos fazendo e o meio pelo qual nós estamos fazendo, por que nós estamos fazendo. Por exemplo, Jesus, quando está indo em direção ao filho de Jairo, que estava muito doente, que ele ia ressuscitar ou ia curar o filho de Jairo, no meio do caminho, há uma multidão apertando, espremendo, correndo atrás de Jesus intensamente, de uma forma absurda, até que chega aquela mulher do fluxo de sangue que toca em Jesus, e apenas um toque fez com que tudo parasse naquele momento. Jesus disse: opa, alguém me tocou. Há algo diferente. Entende? Há algo diferente. Os discípulos não entendem nada e dizem: Senhor, como assim alguém te tocou? A multidão te aperta, te espreme, te oprime e se diz: alguém me tocou? Sim, porque chegou a ele de forma diferente. Não é simplesmente acreditar, dar crédito a esse Jesus que ele pode me curar, mas é aproximar a minha semelhança a ele, é entender que a fé me leva a ser os pequenos cristãos que Atos fala. É entender que a fé me leva a agir e a entender o reino como Ele quer que eu entenda, como Ele quer que eu faça. Porque é assim que diz em Atos dos Apóstolos. Porque aqui em Atos dos Apóstolos, versículo 8, ele diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, Jesus fala para esses discípulos: permaneçam em Jerusalém, porque vocês vão receber o Espírito Santo de Deus. O que o Espírito Santo de Deus vai fazer com esses homens? Vai levar a esses homens a esses homens realizar aquilo que eles não queriam fazer agora. Enquanto o Espírito de Deus não vem sobre essas vidas, eles estão trancados a chaves com medo do que está lá fora. E agora o Espírito Santo vem sobre a vida deles, passa a entender o que é o reino de Deus de uma forma mais lúcida, e agora eles abrem a porta e vão continuar e vão pregar o Evangelho nas cidades. Então, a fé me leva a vivenciar entre o reino dos homens uma consciência de reino de Deus. A fé nos leva a entender que a nossa função o nosso chamado, a nossa vocação não é simplesmente sermos supridos das nossas necessidades, mas é um meio pelo qual nós possamos suprir a necessidade daquele que está em carência. E entender que as nossas necessidades são supridas por aquele, independente de nós pedirmos ou não. Então, quando eu deposito a minha vida em acreditar em Deus, simplesmente, quando as pessoas perguntam: você acredita em Deus? Sim, todos acreditam em Deus. Mas o fato não é acreditar. O fato não é credibilizar Deus em saber o que Ele pode fazer por mim. O fato não é eu fazer um jejum esperando que Deus faça alguma coisa por mim. Então vamos jejuar por um propósito. O fato não é eu orar, ou eu louvar, ou eu fazer um louvor muito bom
para que Deus possa retribuir de alguma forma. O fato não é eu ir para um culto da igreja esperando que o culto seja muito bom se Deus falou comigo ou se Deus não falou comigo, se Deus fez alguma coisa por mim ou se Deus não fez alguma coisa por mim. Por quê? Porque a consciência que nós temos com relação ao reino de Deus e a relação que nós temos com o Pai está além daquilo que é para suprir as nossas necessidades. Nós não servimos a Deus para ter necessidades supridas. Nós servimos a Deus porque entendemos que Ele é o nosso Senhor, né? Que eu botei, por muitas vezes nós desenvolvemos ritos religiosos para que de alguma forma supra as nossas necessidades e carências, reputamos isso a nossa fé. Um culto melhor, um louvor melhor, uma oração melhor, mais sacrifício e mais, e mais, e mais, e mais. E cada vez que eu vou fazendo mais, esperando, como se isso liberasse da parte de Deus mais para mim. E passamos a viver a vida como doguinhos domesticados, entende? Que se falar senta, você senta e você ganha um biscoitinho de Deus. Se falar rola, você rola e você ganha mais um biscoitinho de Deus. E a gente passa a viver a vida do Evangelho como alguém domesticado, adestrado, melhor, como alguém adestrado. Como se nós não tivéssemos a capacidade cognitiva de poder fazer o que Deus quer que nós façamos. E como coloquei, isso não é fé, é crença. Né? Ou seja, de fazer mais e mais, mas isso não é fé, é crença. Mas essa crença não se estabelece porque a partir de uma necessidade satisfeita. Essa crença aumenta, mas uma necessidade não satisfeita, essa crença é comprometida. Daí a necessidade de aumentar o nível de exigência para se alcançar o prêmio desejado. Então, é aquele ciclo vicioso de ter que fazer sempre mais para poder ter a ideia de que nós podemos receber mais. Nós temos a ideia de que ir à igreja é sempre para receber alguma coisa. Né? A gente vai para a igreja para receber alguma coisa. Nós ofertamos a Deus em troca de alguma coisa. As propostas que tem por aí, fora, é essa aí. Se você der mais, quanto mais você der, você mais vai receber. Então, meu querido, eu te convido a não acreditar em Deus. Não dar crédito, não é simplesmente dar crédito. Eu te convido a ter fé. E essa fé vem pelo quê? Essa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Né? Essa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, não há como nós fugirmos disso, não há como nós pensarmos diferente disso, porque essa é a nossa vida com Deus, esse é o nosso entendimento com Deus. E em tempo de escassez, em tempo de crise, o que vai fazer com que nós estejamos firmados em Deus é exatamente a fé, não acreditar. Porque o acreditar em Deus não estabiliza, não firma, não marca dentro da minha vida bases ou raízes que me façam atravessar por tempo de dificuldade. Quando a gente olha para o livro de Abacuque é um tempo de crise, de escassez, de loucura. E aí você percebe que dentro desse conceito de entender, de fé, de estar próximo a esse Senhor, Abacuque vai escrever no capítulo 3, versículo 17, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, versículo 18 ele diz, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano e a minha força, e Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. É isso.
Ainda que ao olhar ao redor da gente e tudo esteja muito complicado, tudo esteja muito ruim, tudo esteja muito difícil, é a fé que nós temos em Deus, é a proximidade que nós temos desse Deus, não em distância, mas em parecer com esse Deus, em estar semelhante a esse Deus, é que vai fazer com que nós estejamos firmes. É exatamente o mesmo sentimento que nasceu no coração desses discípulos quando ele diz: não saiam de Jerusalém. Jerusalém era o lugar onde não estava gerando nenhum tipo de segurança para aqueles homens. Mas agora ele diz: permaneçam em Jerusalém. Por quê? Porque ele deu provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Ele deu provas indiscutíveis de que aquilo que ele ministrou ao coração deles era o suficiente para que eles pudessem ultrapassar a sua vida, que eles pudessem continuar a sua vida. Se nós pensarmos lá no início do Jardim do Éden, o que acontece ali é exatamente isso. Deus fala para Adão: você pode se alimentar de tudo, você pode comer de tudo, você pode todas as coisas aqui no Éden, tudo foi feito para você. A única coisa que você não pode é comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E todos os dias, na viração do dia, Deus estava ali com Adão, passeava com Adão. Então, a ideia é que Deus não acreditava em Adão, mas a fé que ele tinha. Ou seja, o estar junto do seu coração, o estar junto, lado a lado. E parece que quando ele diz isso, parece que há duas pessoas andando ali. Não há duas pessoas, há um Adão e um Deus que é Espírito. Mas a fé faz com que isso seja real dentro de nós. E aí, em dado momento, que Adão faz aquilo que ele não deveria fazer, que ele se alimenta do fruto que ele não podia fazer, Deus chega na viração do dia e pergunta: Adão, onde você está? E Adão fala para ele: eu vi que estava nu, tive medo e me escondi. E olha a pergunta que Deus faz para ele: quem te fez saber que você estava nu? Em outras palavras, está dizendo: a quem você deu crédito? A quem você deu crédito para te fazer que estava nu? Que tipo de informação você deu crédito que suplantou, que passou o que eu já havia falado para você? Quem disse para você coisas tão importantes? A quem você creditou confiança? A quem você creditou que a informação seria mais importante que eu já havia falado para você? Em outras palavras, Deus está dizendo isso. Quando nós acreditamos em alguma coisa, nós reputamos que aquela informação seja importante para nós de alguma forma, para suprir as nossas necessidades, para suprir aquilo que talvez a gente ache que tenha carência. O diabo engana Adão exatamente dessa forma: olha, no dia que você comer esse fruto, você vai ser conhecedor do bem e do mal, assim como Deus você será, e você vai saber tudo. E ele acha isso interessante, a fruta boa para se comer, e uma proposta boa. Então ele deu crédito a essa informação e foi lá e se alimentou. E Deus pergunta a ele: quem te fez saber isso? Quem te deu essa informação? A quem você deu crédito? A quem você acreditou? Por que você acreditou nessa informação? Então, todas as vezes que nós chegamos próximo a Deus, simplesmente desejando alguma coisa, nós estamos dando crédito a Deus, nós estamos credibilizando Deus, dizendo: olha, eu acredito que o Senhor é poderoso para fazer isso na minha vida. A fé não é para isso. A fé é para nos levar até a presença de Deus. A fé é para fazer com que nós sejamos mais parecidos com Ele. A fé me leva a entender que as mãos deles estão sobre a minha vida e que eu preciso estar debaixo desse agir dele, dessa vontade dele. Então fé não está estabelecida para que alguma coisa seja feita para suprir a minha vontade do jeito que eu quero, daquilo que eu acho que eu preciso. Simplesmente a fé serve para me fazer sair do lugar do esconderijo e eu me parecer mais com Cristo e fazer através dele, por ele, para ele. Amém? Então, é um bate-papo rápido que você possa estar sintonizando isso no seu coração e pensando nisso. Se nós estamos voltados para Deus,
para simplesmente satisfazer as nossas necessidades, ou se nós estamos voltados para Deus para simplesmente também sair do lugar em que nós estamos fechados e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque eu entendi o teu reino, eu entendi a tua vontade, eu entendi a tua palavra sobre a minha vida. Porque o meu chamado é fazer a tua vontade e saber que todas as outras coisas nos são acrescentadas. Então, simplesmente não acredite em Deus, tenha fé. Só que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, seja ministrado, seja amassado, seja, quebrado, moído por essa palavra até que nós possamos nos render. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua semana e que possamos permanecer e seguir em fé junto com o nosso Senhor Jesus. Que você possa se inscrever nesse canal, que você se inscreva nesse canal por ter toda semana uma mensagem para você. Ao mesmo tempo, curtir essa mensagem, que você possa também compartilhar essa mensagem e deixar o seu comentário aqui embaixo, ok? Que Deus abençoe sua vida. Um abraço. Eu me chamo Leonardo Salles e esse é mais um Assunto do Coração. Até logo.